Pessoas com TDAH enfrentam maior taxa de ansiedade, depressão, traumas e outros desafios da saúde mental comparado à população em geral. Pessoas neurodivergentes, que são pessoas com TDAH, com autismo, enfrentam circunstâncias únicas do seu desenvolvimento, acabam aumentando muito a vulnerabilidade dessa pessoa a criar esquemas desadaptativos. E por que isso? A gente vai ver nesse vídeo. Esse vídeo vai falar dos esquemas que as pessoas neurodivergentes acabam adquirindo por conta das circunstâncias que elas acabam enfrentando. Quais são esses esquemas? Como eles se apresentam? As consequências, eu vou te dar vários exemplos. Vamos ver mecanismos de defesa e no final do vídeo a gente ainda vai ver como poderia ser uma mentalidade mais assertiva para essa situação. Eu tenho um outro vídeo complementar a esse sobre o TDAH, sobre o isolamento social, características, comentários que você ouviu a vida inteira. E eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, que é muito interessante você ver esse vídeo antes ou depois, mas de forma complementar a esse. Vamos imaginar que quando nós estamos falando de pessoas com TDAH, elas acabam não percebendo, mas elas viveram um estresse crônico. A gente entender o estresse que essa pessoa passa, ele é um estresse crônico e comparado a pessoas que são de um grupo de minoria, por exemplo, um grupo LGBTQ+. E às vezes, né, essas pessoas, elas participam desses dois grupos, né, neurodivergente, LGBTQ+. Mas enfim, eu quero te mostrar essa similaridade do estresse. A gente não pode ser hipócrita de pensar que hoje já é muito mais aceito essa questão e ignorar o fato de que essas pessoas, sim, passaram por inúmeras situações estressoras, traumas da sua vida, da infância, da adolescência, que elas levam para toda uma vida. Elas se tornam bem reativas às situações que machucaram ela no passado. Quando a gente fala desses estressores, nós temos os estressores, eu vou dar esse nome, mas não se concentra muito nesse nome, mas a gente tem os estressores gestais, que são eventos externos, como discriminação, bullying, preconceito, comentários, rejeição, falta de inclusão, falta de acomodações, barreiras inúmeras. E isso acontece com você fora. E a gente tem os estressores proximais, que são os processos internos que a pessoa acaba passando, que é como se fosse a consequência, né, daqueles estressores que a gente falou, que é essa supervigilância, essa sensação de rejeição, essa percepção de comentários, essas crenças ruins que a pessoa vai formando sobre si mesmo. E essas situações acabam moldando a estrutura psicológica dessa pessoa, acaba gerando os esquemas que a gente vai ver nesse vídeo. Então imagina que essa pessoa ela escuta algumas coisas internamente, vozes, mensagens, pensamentos que ela já está acostumada. E pensamentos esses como: para que tentar de novo? Tu já sabe que tu não consegue, tu já sabe como é que isso termina, para que tentar? Se te conhecerem realmente como você é, vão perceber que você é uma fraude, que você não é boa o suficiente, que você está enganando todo mundo. Depois eu faço. Só dessa vez não tem problema. Depois eu faço isso. Engole isso. É melhor você sofrer do que decepcionar alguém. Vai lá, diz sim, vai lá, você aguenta mais um pouco, não tem problema nenhum, você sabe que você aguenta. Aliás, não demonstra, não chora, não reclama, ninguém precisa ficar sabendo da bagunça toda que é a tua vida. Então você se esforça muito para parecer organizado, mesmo que a tua mente esteja correndo e você tenha a sensação de que você não consegue acompanhar. Você se esforça muito para parecer forte, mesmo sabendo que está exausto de lutar contra si mesmo. Se esforce para parecer suficiente, mesmo tendo uma sensação de que está sempre atrasado, que está sempre devendo. E até que um dia você descobre que essas vozes elas falam muito alto, mas elas não falam a verdade. Essas vozes são as vozes dos esquemas. Isso tudo que você aprendeu foi para se defender, foi para se proteger, mas pode ser desaprendido. Quando a gente fala dos esquemas, pensa que os pensamentos, eles são rápidos, eles estão aqui na nossa cabeça, eles são pensamentos às vezes superficiais, mas são pensamentos, eles não têm tanta força. Já as crenças, elas têm um pouco mais de força, mas a gente ainda consegue dialogar com as crenças. Por exemplo, uma crença, eu tenho uma crença de que o café me faz acordar, me faz ficar alerta. Eu tenho uma crença de que os cachorros, eles são muito bons amigos das pessoas. Mas agora, um esquema é algo muito profundo. É como se você enxergasse o mundo através daquele esquema. Praticamente você não consegue se defender desse esquema, desse pensamento, dessa sensação, e você repete esse comportamento, esse pensamento, essa forma de olhar para você mesmo, quase que sem perceber.
É como se alguém te chamasse para uma oportunidade de emprego, você já soubesse que tem uma sensação de que não vai conseguir. Se alguém te chama para uma situação social, para sair com amigos, tu tem uma sensação de que a tua presença ela não é tão importante. Mais que a gente tente lutar contra essa voz, a gente sabe que lá no fundo ela ainda fala umas coisinhas bem desagradáveis, como eu não sou suficiente, eu sou demais, sou muito intenso, sou difícil de lidar. Esse tipo de comentário, ou vários outros também, né? E por que os esquemas eles são difíceis de mudar, eles são resistentes, quase que resistentes praticamente, porque eles são formados no momento crítico lá na infância, no momento que tu tá se defendendo, que tu tá aprendendo como é que o mundo funciona, ou no momento de dor, e dessa forma você não acredita mais que você é problemático. Você tem a plena convicção de que você é problemático. Então o esquema ele parece mais real do que a própria realidade. Aí teus amigos, eles se preocupam com você, eles te elogiam, eles falam coisas boas, mas você simplesmente não acredita. Você acha que eles estão inventando, que eles têm interesse, que estão falando por educação. Teu cérebro meio que luta com as evidências para dizer que teu esquema tá certo. E é por isso que os esquemas eles são mais complexos e mais difíceis de mudar, porque eles não são baseados na realidade. São como se fossem verdades emocionais escritas no teu sistema nervoso, uma reação emocional que você vai reproduzindo sem perceber. Ou até percebe, mas não consegue muito lutar contra. E os esquemas mentais, eles se formam através das necessidades emocionais não atendidas, como conexão e segurança, autonomia e competência, liberdade para se expressar, liberdade para ter autonomia, ter o tempo de lazer e também criar limites. Temos vídeo no canal também sobre as necessidades emocionais. Então, quando essas necessidades emocionais elas não são supridas, a criança ela vai se adaptando. Vou dar o exemplo do TDAH, já que nós estamos no vídeo de TDAH. Uma criança que está hiperativa na sala de aula, ela está precisando descarregar aquela emoção. Eu sei que é difícil de manejar uma criança com essa energia, mas ela está ali com aquela energia, com aquela situação ali que ela não está conseguindo controlar e ela sofre uma punição, ou ela sofre uma represália, ela sofre até uma situação ali de bullying, porque todos os colegas acabam percebendo, e dessa forma ela introjeta que o jeito dela, que as necessidades dela são erradas. Não é nem que não foram atendidas, mas que as necessidades são erradas. E isso se forma, né, meio que inconscientemente lá na infância e a gente vai repercutindo através de outras formas. A gente não tem completa noção de que esse foi o caminho, mas acaba aparecendo de outras formas na vida adulta. Por exemplo, através de uma baixa autoestima fomentada por inúmeras crenças ruins a seu próprio respeito. E esse ciclo ele vai se retroalimentando porque vamos pensar, uma pessoa com um esquema de isolamento social, ela acha que ela não se encaixa, que ela não pertence, isso deixa ela muito ansiosa nos ambientes sociais, então ela acaba evita a oportunidade de conexão genuína. Às vezes ela fica muito ansiosa nessas situações sociais também. Isso vai gerando as interações sociais cada vez mais difíceis. As pessoas também não recebem bem essa ansiedade, as pessoas também respondem de forma estranha, o que vai confirmando a crença e vai reforçando todo o processo. Eu sempre digo na terapia com os meus pacientes que a gente tem uma crença e o que a gente mais gosta é de dizer para nós mesmos que nós estávamos certos. Ó, viu? Eu estava certo, eu sabia. A gente tem, né, um prazer de falar até para nós mesmos, viu? Eu sabia que isso ia acontecer. Então, quando a gente tem uma crença de eu não pertenço, eu não me encaixo, quando tudo isso acontece, a gente reforça ali a nossa crença autorrealizável. Não, realmente, essas pessoas me excluem, eu não pertenço, eu não me conecto com as pessoas. Então, crescer como uma pessoa neurodivergente num mundo construído para neurotípicos cria esse estresse crônico, necessidades emocionais nunca atendidas e experiências extremamente dolorosas. Porque uma pessoa, por exemplo, que ela esquecia muitas coisas ou que ela se distraía muito fácil, a gente já falou de inúmeros comentários no vídeo anterior que você deve ter ouvido na sua infância se você tem TDAH. Então, essas situações aconteciam. As pessoas, os professores, os pais acabavam julgando e não julgavam olhando pelo viés de uma neurodiversidade, mas sim falando que a pessoa tinha preguiça, que era desorganizado, que não tinha atenção, que era displicente, comparava com outras pessoas. Eu sei que era tudo com uma boa intenção e até o desconhecimento dos manejos específicos, porém, na prática, a gente tem que lidar com as consequências hoje. E a consequência hoje é não se achar uma pessoa que precisava de recursos, mas sim de uma pessoa extremamente errada, defeituosa, com problemas. E dessa forma a gente pode até
se achando tão diferente que a gente se isola, a gente pode se achar tão diferente que a gente se acha defeituoso ao ponto de gerar um esquema de defectividade e vergonha. A gente também pode criar uma sensação de que ninguém nos entende, que vem do esquema lá da privação emocional. Então esses esquemas eles não se desenvolvem porque você tem TDAH, mas porque o mundo não foi construído ou não desenvolveu recursos para lidar com esse tipo de situação. Além de bullying na escola, frustração dos professores, frustração dos pais, essa falta de compreensão, essa falta até de conexão, né? Porque às vezes os pais eles não sabem lidar e isso também vai gerando vários comentários, várias brigas imensas e sentimentos ruins nos pais e nos filhos de não conseguir ajudar. E aí no fundo dessa história tá as sensações que a criança vai internalizando, de se achar errado, de achar que ninguém aceita essa criança como ela é, uma vontade de se esconder, uma vergonha de si mesmo, um sentimento de humilhação. Uma criança com TDAH ela vai para a escola. E uma criança com TDAH, ela precisa de uma estimulação variada para poder manter uma atenção e um foco. E não é isso que acontece, né? A pessoa vai para a escola, precisa ficar sentada, quieta, não falar nada. E muitas vezes isso é quase impossível para uma pessoa que tem essa hiperatividade. Isso pode gerar inúmeras situações, né? Desde do bullying, né, que já comentamos, até uma agressividade, pode gerar violência física, abuso, problemas na família, problemas de saúde na família, uso de substância na família. Tem um impacto muito grande, isso que eu quero dizer. E como eu falei lá no início do vídeo, essas crianças elas têm taxas muito altas de estresse, de depressão e etc. E por que tudo isso? Porque elas também são crianças muito vulneráveis à exploração por causa da sua ingenuidade social. De uma forma bem geral, existe uma dificuldade de ler significados de situações sociais perigosas, tem uma vontade de se aceita, uma ânsia de se aceita, sabe? E isso acaba gerando possibilidades maiores de bullying. E todas essas diferenças, né, uma diferença na comunicação, essas situações que vão acontecendo com os pais, essa maior vulnerabilidade lá aos abusos físicos e ingenuidade social, vai gerando inúmeras experiências traumáticas. E, por exemplo, situações assim, né, geram desconfiança. Aí a pessoa vai lá na vida adulta e tem uma desconfiança muito grande social. Então, todas essas experiências podem somar muito para os esquemas. Eu sei que quem não está habituado com a linguagem dos esquemas pode parecer um pouco palavras ao vento. Mas quando eu falo dos esquemas, tem inúmeros vídeos aqui que dá pra gente pesquisar. Uma criança que passa ali por esses traumas ali da ingenuidade, amigos traindo, comentários que fazem de você, que já comentamos nos outros vídeos, mas comentários que fazem por trás, a pessoa vai ficando mais desconfiada na vida adulta, vai formando esse esquema. Ou, por exemplo, a pessoa vai sendo rejeitada, excluída, vai formando ali um esquema de abandono. Ela vai se sentindo que ela tem que se esconder. Ela tem que se esconder quem ela realmente é para ser aceita. Isso vai criando uma privação emocional. Ali ninguém me entende, ninguém me conhece, ninguém vai me entender. E a consequência, por exemplo, de um bullying também pode ser um isolamento social, como também defectividade e vergonha. Então nós temos um prato cheio ali para vários esquemas mentais. Falando de um ponto importante, até do próprio desenvolvimento de uma criança com TDAH, a gente tem um pilar bem importante na criação dos filhos, que é o apego, a conexão com os pais. E essa criança ela vai ter uma dificuldade, ela vai ter uma outra forma de se conectar e geralmente os pais eles não sabem como é que isso acontece e isso acaba afastando os pais. Por quê? Um apego seguro, que forma um vínculo seguro, requer que os pais consigam fazer uma conexão genuína com os filhos. Pessoas com TDAH e pessoas com autismo também, elas vão ter uma forma diferente de se comunicar, o que acaba frustrando os pais ou até eles não conseguem fazer essa conexão. Por exemplo, uma criança com TDAH ela não vai se acalmar, ela não vai conseguir sentar da mesma forma que uma criança neurotípica. E o pai e a mãe vai acabar se frustrando. E não só se frustrando, como também podem se sentir até rejeitados. Mesmo pais extremamente amorosos, eles lidam com a dificuldade de entender os seus filhos. Eles podem, por exemplo, numa crise de sensibilidade sensorial, interpretar como uma birra e acabar punindo aquela criança ao invés de conseguir uma conexão. Eu sei que é extremamente difícil, né? Às vezes tem um pai aqui vendo esse vídeo, eu sei que é complicado, mas enfim, né? O que a gente tem é informação, é tentar fazer o melhor que a gente pode e tá num vídeo desses aprendendo. Os pais também, eles podem observar alguns interesses daquela criança, né? Aquela dispersão que vai para um interesse muito intenso no TDAH, né? O hiperfoco também do autismo e interpretar de forma ruim, né? Querer que a pessoa saia daquilo, ao invés da gente também até fomentar
aquele interesse, não, a gente desloca para outra coisa, ou até pune, ou não acha interessante, não reforça. Um aspecto até do autismo, né, aquela conexão direta do autista, né, que ele fala honestamente, diretamente, e o pai pode interpretar como uma forma muito rude de se comunicar. Então, todas essas diferenças, como algo muito importante na constituição do sujeito, que é o apego, isso vai se prejudicando, essa conexão ali com os pais. E os pais, eles são como se fossem a porta de entrada ali das conexões para se conectar com outras pessoas. Então a gente já vê que o prejuízo ali também é importante lá no núcleo da família, como também vai gerando essa consequência posterior. Um ponto também que enfim, temos que falar, né? Mas pais também, que às vezes não conhecem nenhum diagnóstico, mas são neurodivergentes também, e aí eles acabam projetando os seus esquemas nos filhos. Vou dar o exemplo, um pai que tem algum esquema de defectividade e vergonha, projeta no seu filho o esquema e ainda pode ficar hipervigilante para aquela criança não demonstrar nada de nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma dificuldade, e fica ali hipervigilante, controlando aquele filho, se tornando muito rígido e controlador. Um aspecto importante de pessoas com TDAH e também com autismo é mascarar os sintomas, mascarar as dificuldades ou as diferenças, para passarem despercebidos. E não falando especificamente agora dos comportamentos que a pessoa faz, mas eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês uma lista aqui de medos que a pessoa com TDAH tem e que provavelmente ela faça coisas para compensar ou para as pessoas não descobrirem que ela tem esse medo. Vamos começar. Então, pode ser que você tenha medo que as pessoas te achem preguiçoso, te achem desleixado. Pode ser que você tenha medo que as pessoas pensem que você não se importa muito com elas, não se importa o suficiente. Medo de absorver tudo para si, medo de descobrirem que eu não sou um bom pai, não sou um bom parceiro, um bom amigo, um bom membro da família, um bom colega de trabalho, medo de não ser muito inteligente, medo de acharem que eu sou perdido, desatento, avoado, com a cabeça nas estrelas, de não parecer tão interessado ou também de não ser tão interessante, medo de acharem que eu não tenho consciência, que eu não sou tão esperto, que eu sou chato, que eu não sou ambicioso nem motivado, medo de acharem que eu não sou confiável, que eu não sou alguém que pode contar, medo de me acharem responsável, medo de acharem que eu sou reclamão, mimado, que eu tenho tudo de mão beijada, medo de acharem que eu sou demais, que eu sou muito sensível, que eu não sou competente, que eu não valho nada, que eu sou impostor, que eu sou uma fraude. Então, através desses medos, você pode já pensar em comportamentos que provavelmente você faz, ou enfim, pessoas fazem para mascarar esses medos. Por exemplo, até ensaiar ali um interesse, né, ensaiar uma conversa que mostra um certo interesse, mesmo sem estar tão interessado ou sem saber exatamente o que fazer na situação. Isso não é de todo ruim. Até depois a gente vai ver o conceito de ter um conselheiro neurotípico na nossa cabeça, que a gente já sabe mais ou menos como atuar em situações sociais. Mas não é para a gente usar esse jeito em todas as situações sociais, mas em situações que precisam, por exemplo, uma oportunidade de emprego que você sabe que é importante você falar ali de acordo com as expectativas, uma consulta médica, coisas importantes. E você também ter um lugar onde você pode ser você mesmo, os seus amigos, onde você se sinta confortável de ser você mesmo, de falar das suas dificuldades, se sinta acolhido. Mas o interessante é que você não use esse conselheiro, essa forma de agir 100% do tempo. O ideal é que seja só em situações específicas ali de uma grande necessidade. Imagina que essa forma, né, de mascarar essas coisas, eu sou culpado por causa disso? Não, é uma adaptação. Obviamente você consegue interpretar e ver que isso é uma adaptação, que as crianças fazem isso como uma forma de adaptar. Elas veem como essas situações não são bem reforçadas ali no grupo e veem que as outras são reforçadas. Então, automaticamente eu vou gerando comportamentos que vão ser mais reforçados. Eu estou observando, sou uma pessoa que observa, então isso vai ser natural acontecer. Mas sabemos, né, que isso vai internamente criar cada vez mais um senso de que as pessoas não gostam de mim como eu sou de verdade, elas não podem descobrir quem eu sou, elas não gostam do meu verdadeiro eu, nem eu gosto, eu me acho defeituoso, eu acho que eu preciso fazer tudo isso para ser aceito, então vai gerando inúmeras crenças ruins a seu respeito. E essas crenças vão baixando a nossa autoestima, fazendo com que a gente crie cada vez esquemas mais fortes. Um exemplo é um esquema de inibição emocional. Eu não posso expressar os meus sentimentos, eles não serão bem aceitos e eu vou cada vez mais prendendo, né, eles dentro de mim, reprimindo esse sentimento.
e criando cada vez mais as crenças ruins das minhas emoções e às vezes até nunca conseguindo tocar essas emoções. Eu vou falar um aspecto assim, até da minha, né, do meu pessoal, assim, muitos pacientes que eu atendo e que eu faço fazer o questionário ali de esquemas mentais durante o processo terapêutico, às vezes não se percebem em muitas situações. Vários eles colocam como se não sentissem nada. E isso também vem dessa falta de conexão com as emoções. Às vezes cria até esse padrão mais rígido, né? De eu nem conhecer essas emoções, porque lá na infância eu já estava ali negando, ou nem tomando ciência direito, e eu vou levando para a vida adulta. Nós temos, dentro da terapia do esquema, nós temos 18 esquemas disfuncionais, e a gente acaba agrupando em domínios. O domínio da desconexão e rejeição formam uns esquemas de abandono, desconfiança e abuso, defectividade e vergonha, privação emocional e isolamento social. Então, de uma forma rápida e sucinta, a gente vai ver como cada um se apresenta com pessoas com TDAH. O esquema de abandono é uma noção de que as pessoas que eu gosto vão me deixar, vão me trair, de que eu serei abandonado. E em pessoas neurodivergentes, esse esquema ele vai ser reforçado através de amizades que sumiram porque você ficou estranho, porque você desapareceu, pessoas que se afastaram porque você era difícil demais, ou que você era muito distante emocionalmente. Uma sensação assim de que, na minha história, talvez poucas pessoas permaneceram. No esquema de desconfiança e abuso, a gente tem uma expectativa, né, de uma forma geral, a gente tem uma expectativa de que as pessoas vão me fazer algum mal, vão me trair, vão me abusar, vão cometer alguma situação ali ruim contra mim. Em pessoas neurodivergentes, a gente tem situações de bullying, pessoas que se aproveitaram da honestidade, a gente traz essas dificuldades ali de identificar perigos sociais e isso, né, acaba acarretando ali no esquema de desconfiança. Esquema de privação emocional, né, a pessoa ela sente que as necessidades delas nunca foram importantes para ninguém, nunca serão entendidas, que ninguém vai entender ela. A história da pessoa, né, de uma forma geral, pode ter faltado carinho, acolhimento, compreensão, orientação. E em pessoas neurodivergentes, a pessoa ela viveu a vida inteira sentindo que as pessoas não entendiam ela, que não percebiam o quanto ela se esforçava, o quanto era difícil para ela manejar as coisas, e uma sensação de que realmente ninguém entende ela, de que ninguém conhece as dificuldades dela. Defectividade e vergonha, que vem de uma crença muito forte de ser defeituoso, de ser inadequado, de ser indigno de amor. E em pessoas neurodivergentes, elas ouviram a vida inteira de que ela era errada, de que ela tinha problema, que o seu jeito natural tinha alguma coisa errada. Então, isso vai gerando várias crenças ali de defectividade e vergonha. No esquema de isolamento social, a gente tem a crença de ser diferente, de não pertencer, de se sentir um ET nos grupos, de achar que não se encaixa. No TDAH, é uma sensação ali de que todo mundo recebeu um manual de como interagir, de como viver, e eu não recebi. Uma sensação de ser de outro planeta e uma sensação ali de nunca pertencer completamente. Entrando na autonomia e desempenho prejudicados, nós temos o esquema de dependência e incompetência, que é uma crença de não conseguir lidar com as coisas sozinho, de precisar de ajuda e tal. E em pessoas neurodivergentes, as dificuldades das funções executivas fazem ela realmente precisar dessa ajuda, mas não ter o discernimento do que está acontecendo. E assim forma essa crença de que ela precisa de muito apoio, de que ela nunca vai conseguir fazer as coisas sozinha. A gente tem também o esquema de vulnerabilidade ao dano e doença, que é um medo muito grande de perder a vida, de coisas ruins acontecerem, de catástrofes e etc. E para pessoas neurodivergentes, elas realmente passaram por muitas situações sociais problemáticas, experiências reais de vulnerabilidade, dificuldade de perceber as situações sociais, às vezes até as suas preocupações médicas foram ignoradas. Então ela acaba reforçando esse esquema. A gente também tem o esquema de emaranhamento, né, que vem ali de uma sensação de que eu e os meus pais somos emaranhados, de que a gente sabe um da vida do outro. Um envolvimento excessivo ali das pessoas da própria família, e para pessoas neurodivergentes, esse apoio pode ter sido tão grande ali na infância, na adolescência, na vida adulta, que existe uma dificuldade muito grande ali depois de fazer essa ruptura. A gente tem o esquema de fracasso, né, que existe uma sensação de inferioridade por causa do nosso desempenho, de realizações importantes, e para pessoas neurodivergentes, vem ali de comparações excessivas com pessoas neurotípicas e frases
tipo, né, frases ruins, assim, tipo, você é tão inteligente, por que você não consegue fazer isso? É tão simples. Ter sido chamado de preguiçoso, de desleixado, de desorganizado a vida inteira. E uma sensação muito forte de que, sim, eu estava me esforçando muito e realmente aconteceu tudo o que aconteceu. Partindo para o domínio de limites prejudicados, nós vamos ter o esquema de arrogo e grandiosidade, não é tão comum, uma crença ali de ser superior às outras pessoas, de precisar de regras especiais para si, e em pessoas neurodivergentes pode surgir como uma forma de compensar ali as dificuldades, um esquema até de defectividade e vergonha, como um pensamento, né? Eu posso ser diferente, mas eu sou superior. Até uma dificuldade de se conectar com as pessoas porque acha que todo mundo é inferior. Também pode ser ali de uma pessoa que recebeu um suporte tão grande e não recebeu nada de limites e também vai criando essa sensação. E aí a gente vai para o outro esquema, que é autocontrole insuficiente. E esse é um ponto bem importante, né? Porque de uma forma geral, ele fala da dificuldade de tolerar uma frustração, se manter num esforço constante, numa tarefa às vezes que não é tão fácil. Então, dessa dificuldade de tolerar frustração, objetivos de longo prazo, etc. E aí, para pessoas com TDAH neurodivergentes, a gente tem um aspecto importante do TDAH que é a impulsividade. Nós sabemos, né, pessoas às vezes com TDAH elas já sabem que o cérebro ele tem uma dificuldade ali no sistema de recompensa, uma questão do próprio cérebro da pessoa, né? Quando a gente fala, por que, né, a gente acaba somando, né? A gente fala de TDAH e de autismo, porque são transtornos do neurodesenvolvimento. Então o cérebro ele tem estruturas diferentes, não é um cérebro totalmente diferente, mas ele faz conexões diferentes, isso que eu quero dizer. E essas dificuldades ali da impulsividade no mundo neurotípico é interpretado às vezes até como falta de caráter, dificuldade ali para lidar com as situações, falta de maturidade, como uma falha da pessoa, como sendo uma pessoa defeituosa de forma geral. E aí vamos para o outro domínio, que é o de orientação para o outro. E a gente tem um esquema de subjugação, que é abrir mão das próprias necessidades para evitar conflito, para evitar rejeição, para evitar afastamento e colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. Então, para pessoas neurodivergentes, isso foi um aprendizado ali de sobrevivência. A pessoa teve que aprender realmente a esconder suas necessidades para poder ser aceito. E não são só necessidades emocionais, mas também são necessidades da própria autenticidade, as suas preferências, as suas escolhas. A pessoa passa a viver como os outros acham que ela tem que viver, ao invés de ela mesma ter esse poder de decisão. Nós temos também o esquema de autossacrifício, que é bem parecido, né? Vem desse domínio de orientação para o outro, onde a pessoa ela tende muito excessivamente fica redundante, mas ela atende excessivamente às necessidades dos outros. E para neurodivergentes, ali como na subjugação, isso é natural. Ela passou a vida inteira, né, acomodando as necessidades dos outros, às vezes até meio sem conseguir se defender, né, tendo que fazer muitos trabalhos sociais, não trabalhos sociais não como se fossem voluntários, mas teve que fazer muitas coisas para ajudar os outros e não percebia nem recebia esse esforço, enfim. Temos também um esquema de busca de aprovação e reconhecimento, que é a necessidade excessiva de validação externa e para pessoas neurodivergentes, a pessoa na prática ela gasta muita energia tentando parecer normal. Ela toma algumas decisões, toma muitas decisões para ser socialmente, não é nem aceito, mas correto, ser socialmente correto, ao invés de saber ou de ter a oportunidade de saber o que realmente combina. No domínio de hipervigilância e inibição, nós vamos ter a inibição emocional, que é a supressão excessiva das emoções e necessidades. E em pessoas neurodivergentes, já vem lá da forma de mascarar os sintomas, tentar compensar ali para que ninguém perceba. Por exemplo, algumas situações de necessidades físicas, né, essa agitação e tal, tentar meio que conter para ninguém perceber, esconder aquelas emoções que parecem demais e muitas vezes até evitar falar de interesses que elas acham que sobrecarrega as outras pessoas. E que muitas vezes ela recebeu comentários realmente para não falar tanto desses assuntos e etc. Então, ela vai gerando esse comportamento ao longo da vida. Nós temos também o esquema de negatividade, que é, né, na prática, a tendência de focar muito em aspectos negativos, problemas e riscos. E para pessoas neurodivergentes, para pessoas com TDAH, vem de um reconhecimento realista de que o mundo é hostil à neurodivergência. E aí isso já combina, né, com o desgaste emocional de uma vida inteira, do estresse crônico que a pessoa acaba passando, tudo isso que a gente já comentou. Nós temos os padrões inflexíveis também, que é um esquema
que vem de um hipercriticismo, né? De ter uma crítica muito grande para si mesmo, buscar o perfeccionismo, ter padrões elevadíssimos para si mesmo, focar muito, ser uma pessoa que foca muito em produtividade, que tem dificuldade de ser autêntico, que é muito rígido, muito preocupado com rotina, com produtividade. E em pessoas neurodivergentes, pessoas com TDAH, muitas vezes vem para compensar ali um sentimento de defectividade, usam o perfeccionismo, as checagens, checar muitas vezes para não cometer erros. A pessoa provavelmente internalizou muitas críticas ao longo da vida para si mesmo e meio que transformou em exigências. E aí isso vai gerando essa postura rígida e também exaustiva mentalmente. Para terminar os esquemas, não estamos terminando o vídeo, mas para terminar os esquemas, nós temos a postura punitiva, que é um esquema onde a pessoa acha que os erros merecem uma punição excessiva. Para pessoas neurodivergentes, se torna um pouco natural direcionar essa raiva das coisas que acontecem de forma inesperada para si mesmo. Então, elas vão diminuindo muito a autocompaixão com elas mesmas e vão se tornando verdadeiros carrascos internos. Eu sei que a gente falou de todos os esquemas, mas os mais comuns que mais aparecem em pessoas com TDAH são de fracasso, defectividade, vergonha, inibição emocional, autocontrole insuficiente e subjugação. Vamos imaginar uma criança com TDAH que esqueceu o tema, que perde material, começa as tarefas no último minuto, esquece bilhete, autorização, compromisso. Ela sabe o que ela deveria fazer, mas ela não consegue executar de forma consistente isso, provavelmente até as distrações tomaram conta ali da situação e essa pessoa passa a escutar ali desde a infância. Por que você não lembra? Você não está tentando o suficiente? Você não consegue ter um processo? Você não consegue fazer as coisas? Ela vai ouvindo esse tipo de comentário, né? E vai gerando vários sentimentos ruins a seu respeito, crenças e etc. que já falamos no vídeo. Porque se a gente for ver, muitos dos sintomas do TDAH, eles são bem visíveis. Impulsividade, a distração, esquecimento, hiperatividade, a dificuldade de organização, dificuldade de iniciar algumas tarefas. Então, essas dificuldades, elas são muito visíveis. O que a pessoa se torna extremamente vulnerável a comentários mil. Qualquer pessoa, às vezes, vem e dá um parecer ali da situação que está acontecendo. Isso faz com que essa criança tenha recebido críticas constantes ao longo da vida. Às vezes não são nem só críticas, piadas, às vezes ela se torna o bode expiatório da escola, dos amigos, do próprio núcleo familiar e um sentimento muito profundo ali de humilhação, porque muitas vezes ela pode estar dando risada, mas no fundo ela está se sentindo muito humilhada, constrangida, confusa, pensando por que isso está acontecendo comigo, por que eu não consigo fazer as coisas, realmente vai introjetando tudo aquilo e não entendendo nada que está acontecendo. Outro ponto importante é que pessoas com TDAH têm uma disforia sensível à rejeição. O que isso quer dizer? Que elas são mais sensíveis a essas rejeições. As reações emocionais que elas têm à rejeição são maiores. Então, pequenos eventos são sentidos como situações muito difíceis de lidar, devastadoras, perturbadoras. A pessoa fica ruminando bastante, sabe? E a pessoa, ela descreve, é bem interessante isso, mas ela descreve como uma dor física, essa rejeição, essas críticas, esse fracasso como uma dor física. E ali qualquer comentário, às vezes não é qualquer comentário, né? São comentários dolorosos. Mas os comentários, a pessoa fica ali ruminando por dias. Não é muito comum, né? A pessoa lembrar de todos os detalhes da infância, mas ela pode lembrar. E a pessoa nem levantava a mão para falar na sala de aula, ela gritava as respostas, isso gerava ali uma situação de punição. Começava vários projetos, não terminava. Ou começava tudo no último minuto, perdia muitas coisas, né? A pasta bagunçada, perdia folha, perdia agenda. Então, às vezes a pessoa consegue lembrar dessas situações e o quanto isso é difícil. E às vezes a gente fala, né, é difícil como se a gente entendesse, mas pensa, né, a quantidade de ansiedade, depressão. Imagina uma criança, né, uma criança, adolescente, ansiedade, depressão, sentimentos horríveis, até uso de substância. E não é só isso, gente. Às vezes a pessoa ela vai deixando, né, colégios, vai deixando faculdade, empregos, às vezes tem até conflitos em relacionamentos, uso de substância. Pode ser que na vida adulta a pessoa ela gaste tanta energia tentando ser organizada que ela vai gerando um burnout, assim, ela vai se estressando, vai sentindo uma dificuldade muito grande para estar no mundo neurotípico e passar despercebido, e a conta disso é esse estresse emocional, esse burnout, essa sobrecarga,
um esgotamento, uma vergonha crônica, uma sensibilidade a tudo isso, né? Um corpo que já está extremamente estressado e sensível. Às vezes a gente não percebe, né? Mas a pessoa, ela viveu com um rótulo ali na infância de uma criança difícil, né? Uma criança ali que não era, vou deixar meu filho aí. Não. Ela sabia que existia ali um componente de social, de que esse conceito, eu sou difícil, uma criança desafiadora. No outro vídeo de TDAH, né, eu falei que às vezes a pessoa ela não entende ali uma instrução e ela precisa perguntar mais vezes, e isso acaba gerando um impacto negativo nas pessoas, e ela acaba se tornando chata por precisar de orientações maiores e tal. E isso vai somando ali, né, as dificuldades da pessoa, as dificuldades que as pessoas enxergam nela, os sentimentos, etc. E falando bastante da infância, né, a gente sabe que os colégios, às vezes, foram ali, para essas pessoas, foram fábricas de traumas, um ambiente muito hostil, onde a gente tem ali uma demanda difícil ali da pessoa com TDAH conseguir cumprir ali com extrema perfeição, uma cobrança muito intensa, relações sociais complexas, mudanças sociais rápidas, mudanças físicas rápidas. A gente passa ali por muitas coisas. Esse é um ambiente acadêmico, né? Tem horários rígidos, compromissos, demandas de multitarefas, aquele desempenho, o desempenho público, né, que é pedido. E bom, até a minha luz aqui atrás acabou apagando. Eu vou fazer um outro vídeo para a gente começar a ver como é que seriam umas crianças mais positivas a esse respeito, o que, que a gente pode fazer com tudo isso que a gente viu de forma positiva para a gente construir um caminho para lidar melhor com tudo isso. Como essas necessidades emocionais poderiam ter sido supridas, como elas podem ser supridas, o que fazer, o que pensar a meu respeito. Então, esse processo a gente vai ver no próximo vídeo, que esse vídeo até ficou bem longo. Eu acredito que o próximo vídeo vai ficar um pouco mais direto ali na parte mais transformadora. Eu te peço desculpas, né, que no início do vídeo eu prometi ali que nós iríamos falar disso, mas nós vamos falar no próximo vídeo. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, tenho a minha agenda aberta para atendimentos, vou deixar meu contato, informações aqui embaixo. Um beijo. Eu te espero até o nosso próximo vídeo.